Boa noite. Estamos iniciando os nossos estudos sobre o Livro dos Espíritos. Muito bem-vindos. Hoje nós iniciaremos o estudo da segunda parte do livro, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Esse é o título da segunda parte do livro. E hoje, então, nós veremos o capítulo 1. Capítulo 1, que é intitulado Dos Espíritos. Então, vamos aguardar apenas uns minutos para que mais amigos possam se conectar para acompanhar aqui conosco. Não sei se estamos aqui com problema na internet. Deixa eu fazer um teste aqui, ver se está sendo transmitido. Está normal? Desculpa, amigos, é que estava demorando aqui o sinal para chegar a imagem aqui para nós. Então, muito bem-vindos, vamos iniciando. Já estamos percebendo aqui vários amigos e amigas já conectando aqui com a gente. A Cláudia Laforga, Denise, Cecília Mariano, nosso amigo Saulo Pita, muito boa noite. Neuza Beleze, Joaquim Bueno, Aline, Marcela e o Marco Antônio. Obrigado pelo retorno aí, Joaquim, valeu. A internet tem hora que dá umas travadinhas aqui pra gente. Boa noite, Lana, nossa grande amiga lá do Rio de Janeiro. Boa noite, amiga Soares, bem-vinda. Muito bom, né, essa oportunidade que nós temos com a internet de estarmos unidos, né, de certa forma, mesmo que virtualmente, amigos que nós fazemos aí pela internet de várias partes do Brasil, estamos aí conectados nesse mesmo ideal de estudos, de aprendizado sobre essa doutrina. Então a gente percebe essa oportunidade valiosa que a gente encontrou, né, em meio à crise, em meio ao problema. Sempre a gente vai vendo quantas portas se abrem, né, diante de algum problema, a gente vai descobrindo outras formas de se manter, né, um contato, um estudo. E essa oportunidade que nós tivemos foi maravilhosa, né, da internet. A gente percebeu que é algo que veio para ficar. Como que a gente consegue levar mais adiante a mensagem, encontrarmos mais amigos, né? Bom, então hoje, pessoal, nós vamos estudar, como falei, a segunda parte, nós vamos iniciar hoje. A segunda parte do livro, ela é a parte mais longa do livro. É bem interessante porque trata tudo sobre mundo espiritual. Toda a correlação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. Reencarnação, desencarnação, toda a questão envolvendo os espíritos no mundo espiritual. Então hoje nós vamos iniciar o capítulo 1, que trata especificamente já dos espíritos. Allan Kardec vai perguntar bastante sobre, para se entender, né, o que seriam os espíritos, alguns detalhes sobre eles, tá bom? Então nós rogamos a Deus, a Jesus, como sempre fazemos, as suas bênçãos, para que a gente consiga aproveitar bastante em mais esta noite, essa oportunidade que temos para estudar, que os bons espíritos, amigos, nos inspirem, nos ajudem a assimilarmos com facilidade o conteúdo que vamos receber nesta noite
e assim a gente possa conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, que vem a ser a doutrina do Cristo, que nós sabemos é o Consolador prometido que Jesus enviou à Terra para nos ajudar a avançarmos no entendimento da lei divina e nos melhorarmos espiritualmente para alcançarmos a condição de um mundo melhor na Terra. Que nós sabemos a Terra está nesse processo de transição para se tornar um mundo regenerado, né? Um mundo onde vai ter uma época muito melhor do que a atual, onde nós esperamos aí viver mais em harmonia, em paz, com mais fraternidade entre todos. Então, assim, percebemos aqui mais amigos chegando, a Vera Luzia também, muito bem-vinda, Vera, que bom com a gente aqui também, a Maria Antônia Casadei, a Lúcia Firmino, muito bem-vinda, Lúcia, boa noite. Então, pessoal, vamos iniciando esse capítulo 2, então. Antes disso, eu gostaria apenas de mandar um abraço aqui para um casal amigo que conheci pela internet, nessas divulgações da doutrina, que é a Andressa Bispo e o Emerson, um casal lá de Barra Bonita, que faz um trabalho bonito também de divulgação da doutrina. Eles agora trabalhando também pela internet, né, devido à pandemia. Então eles têm uma página do NEP V de Jesus, NEP V de Jesus, que eu aconselho quem quiser depois dar uma olhadinha. Eles colocam muitas palestras, muitas entrevistas, tem até um programa de rádio lá. E me convidaram também, gentilmente, para fazer uma live com eles, que nós agendamos aí para dezembro. Agradeço bastante desde já o convite e um abraço a vocês. E Deus abençoe o trabalho que vocês estão realizando, estão de parabéns. Bom, então, Fernanda Fernandes também chegando aí. Boa noite, Fernanda. Nós vamos então iniciarmos na questão número 76, tá? É a questão que inicia o capítulo 1 da segunda parte. Na questão 76, a pergunta é a seguinte: que definição se pode dar dos espíritos? Então, eles respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. E nessa questão tem uma nota muito importante de Allan Kardec, que ele diz assim: a palavra espírito, com E maiúsculo, é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, olha que interessante, não sei se vocês se lembram, aqueles que acompanharam, né, desde o início, nós, quando estudamos a questão 23 desse livro, Allan Kardec perguntava o que é o espírito com E minúsculo. Então, ele fez uma diferença entre espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Na questão 23, que responderam o que era espírito com E minúsculo, eles disseram que era o princípio inteligente do universo, princípio, né? Dando aquela ideia já era um início de um ser inteligente, mas princípio espiritual, não era o espírito ainda como somos nós, né, espíritos humanos. Então, agora ele está perguntando aqui, né, que definição se pode dar dos espíritos com E maiúsculo. Ele diz assim: a partir de agora, ele vai tratar dos espíritos como individualidades, como seres inteligentes da criação, e não mais aquele princípio inteligente que foi tratado até então. Só um minutinho, por favor. E aí, então, eles respondem que são as individualidades, né? Que somos nós, né? Espíritos, todas aquelas pessoas que estão tendo contato agora com a doutrina espírita, né? O espírito seria o quê? Seria a alma das pessoas quando morrem, quando desencarnam. Então libertam do corpo, sai o espírito, que é aquele que sobrevive, a parte espiritual, né?
Então esses espíritos habitavam um corpo que durante a vida física, assim que o corpo morre, o espírito se liberta daquele corpo e segue a sua vida para o mundo espiritual. Então nós estamos aqui na Terra temporariamente habitando um corpo físico. A nossa vida principal é no mundo espiritual. Isso é que é importante a gente ter sempre claro conosco. Nós somos seres espirituais. Tem até uma colocação, né, que fala, nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Né? Então, para a gente não confundir, nós não somos o corpo, nós somos o espírito. Por isso que eu gosto sempre de dizer que nós não morremos. Quem morre é o corpo, né? Então diz aqui que esses espíritos povoam o universo fora do mundo material. Então esses espíritos estão por toda parte, né? Nós sabemos que entre nós, os espíritos estão entre nós, né? Se a gente se lembrar de Paulo de Tarso é muito interessante. Em alguma oportunidade ele já havia falado sobre corpo espiritual, e essa outra parte que vou citar agora, ele fala sobre essa questão dos espíritos, porque ele diz assim que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Olha que interessante, ele quer dizer que nós estamos acompanhados pelos espíritos, né? E os espíritos que nos acompanham são aqueles que têm afinidade conosco, né? Eles vão se aproximar das pessoas que têm preferências, o gosto semelhante ao que eles têm. Então, por isso que eles dizem a importância da gente manter pensamentos bons, pensamentos elevados, né? Trabalhar visando o bem, pensando sempre em se melhorar. É lógico que nós não somos santos, porque senão a gente não estaria num planeta de expiações e provas. Mas nós aprendemos que é importante nos melhorarmos, vencermos os nossos hábitos ainda ruins, né? Para a gente sintonizar-se com os bons espíritos, que vão estar então nos acompanhando e percebendo as nossas atitudes. Então, pela afinidade, eles se aproximam de nós. Bom, nessa questão seria mais ou menos sobre isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, como eu digo sempre, se alguém tem dúvida, algum comentário, eu gosto da participação de vocês, pode registrar se tiver, mesmo que eu avance para a próxima questão, num próximo intervalo a gente retorna de novo, entre uma questão e outra, eu vejo aqui, a gente pode ir comentando, tá bom? A Zuleide Carvalho também, uma amiga lá da Bahia, muito bem-vinda, Zuleide. O Antônio Sérgio Beleze, a Flora Damasceno Branquinho, que bom, acompanhando com a gente também. Bem-vinda, Flora. A Lourdes, sempre aqui também, muito bem-vinda. Bom, nós vamos então agora avançar para a questão número 78. Na questão 78, Allan Kardec pergunta: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Lembram que Allan Kardec já fez pergunta semelhante quando ele pergunta se a matéria teve início, né, ou se existe de toda a eternidade, e ele pergunta também se o universo teve princípio ou existe de toda a eternidade. Então ele vai tentando entender cada coisa, como quando foi criado, qual o seu princípio, né? E os espíritos então aqui respondem: se os espíritos não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Olha que interessante, os espíritos superiores que responderam a Allan Kardec estão dizendo que eles mesmos não sabem sobre o princípio das coisas. Para a gente ter uma ideia que eles estão nos revelando muitas coisas, mas quantas vão ficar ainda reservadas a um futuro mais distante, né? Continuando a resposta então: podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado, ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito,
Repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. Então deixam bem claro que os espíritos, nós, né, que somos os espíritos, nós fomos criados em algum momento, certo? Aí é que está um detalhe interessante. Como Deus cria incessantemente e como Deus é eterno, isso aí dá um nó na nossa cabeça. Porque não dá para imaginar quando Deus começou a criar, vocês concordam? Vamos só para fazer uma correlação aí bem simples. Vamos analisar o planeta Terra. O planeta Terra, segundo dados da ciência, tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões de anos, o planeta Terra. Mas é lógico que Deus criou muito antes disso, né? Agora, quanto antes? Não dá para a gente imaginar, porque é eternidade. Vamos dizer, eternidade de princípio. Nossa, é algo assim. Então, Deus já cria há muito, muito tempo. Então, por isso que existem espíritos de diferentes condições, né? Espíritos que são muito antigos e espíritos que são muito novos ainda, criados mais recentemente. Mas quanto ao princípio, como tudo começou, nem esses espíritos superiores conseguem responder então. Bom, então como nós tivemos princípio e não vamos ter fim, né, que o espírito é imortal, por isso que a gente diz que o espírito é imortal, teve princípio, mas não tem fim. E Deus é eterno, não teve princípio e não tem fim. Outra coisa então, esses espíritos mais antigos, imaginem Deus ter criado há muito tempo atrás, mas muito. Por isso que quando a Terra começou a ter as primeiras noções de entendimento, a humanidade começou a despertar para as coisas de religiosidade, né? Sempre existiu a ideia dos anjos, vocês concordam? Por que sempre existiu essa ideia? Porque sempre tiveram a intuição de seres muito elevados, né? Seres angélicos. É essa ideia, porque já existiam espíritos criados há muito tempo, e esses espíritos mais antigos não tinham privilégio nenhum, fizeram toda a sua evolução espiritual em outros planetas, né? E aí, quando a Terra é criada, esses espíritos já eram muito evoluídos. Então a humanidade considerava que Deus teria criado anjos, seres à parte, ou seja, eles imaginavam que Deus criou a espécie humana e os anjos, como se fosse algo diferente. E não é isso, são todos criados da mesma forma. E o maior exemplo disso, que nós temos bem claro, é Jesus. Quando a Terra foi criada, Jesus já era um espírito puro. Nós sabemos que ele recebe de Deus a incumbência para ser o governador espiritual da Terra. Olha que maravilhoso isso. Jesus, quando a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos, já era um espírito puro, já comanda a humanidade terrestre desde o princípio. Aí a gente vai percebendo a grandiosidade da criação. Quando a gente imaginava, né, antigamente, que a Terra era o centro do universo, como que a doutrina espírita vem alargar a nossa mente, mostrar uma criação fantástica das galáxias, dos universos, algo assim espetacular, né? Aí a gente aumenta muito mais o nosso entendimento sobre Deus, a perfeição, a inteligência de Deus, né? Bom, alguém que tiver alguma dúvida sobre essa questão, também fica aí para colocar para a gente. O A Camargo, nossa amiga também, que legal, hoje conseguiu acompanhar, muito bem-vinda, viu, amiga? Boa noite. O Paulo Calef também, muito bem-vindo. A Lúcia Firmino está fazendo aqui uma pergunta, vamos ver, né? Acredito plenamente na sobrevivência da alma, mas não consigo parar de fumar, é isso? Seria problema dela ou de karma? É isso que você quer dizer, Lúcia? Acho que foi um pouco truncada a pergunta, né? Será que é essa mesma colocação?
Se for isso, ô, Lúcia, tenta esclarecer melhor, Lúcia, que eu tenho medo de responder algo que não é isso que você está perguntando. Só me diz se é isso, se eu estou entendendo. Você quer dizer que você tem o vício aí do cigarro, né? Não consegue parar de fumar, e você está querendo entender se isso é algo de problema, de um desequilíbrio seu, vamos dizer assim, algo que você precisa vencer consigo mesma, ou é karma? Não entendi. Você pôs desencarna e ficou meio truncado, Lúcia. Tenta explicar melhor, tá? A gente vai avançando um pouquinho enquanto isso. Vamos ver aqui então. Nós vamos agora na questão número 80. A questão 80 diz assim: a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? E eles respondem, é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar, que é algo que a gente já veio falando um pouquinho na questão anterior, né? Deus começou a criar há muito tempo, que nós não temos ideia desde quando, né? Questão de uma eternidade de início aí, e ele cria até hoje. Então, até hoje, espíritos são criados, né? Lembra, até Jesus faz uma colocação quando ele diz assim, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Aquela ideia de atividade contínua, né? Não tem interrupção aí. Então, espíritos são criados até hoje, espíritos, vamos supor, quando cria um espírito muito novo, recém-criado, ele tem que começar toda a sua trajetória evolutiva, e é uma longa trajetória evolutiva. Vamos pegar só, por exemplo, da espécie humana, quando esse espírito começa, né, já na espécie humana, quando nós pensamos lá nos seres pré-históricos, né, aqueles homens da caverna, o homem de Neandertal, o Homo sapiens, esses seres aí pré-históricos já eram o princípio, né, da evolução espiritual na espécie humana. Então, para a gente ter uma ideia, quanto tempo já que vem desses seres até nós que estamos hoje nessa fase mediana de evolução, aí já passaram mais de 200 mil anos, no mínimo, né, até mais que isso. Então, quando Deus cria um espírito para começar a trajetória evolutiva, geralmente ele começa nesses seres muito ainda simples da espécie humana, né? Seres muito, vamos dizer, inferiores, nesse sentido de pouca evolução, né? Seres ainda animalizados. E a Terra já nem é mais um mundo primitivo que facilite essas primeiras encarnações. Então a Terra já permitiu essas encarnações mais simples, e agora são feitas em outros planetas até, né? Então assim explica a diferença entre os vários tipos de espíritos, né? E aí também, quando fala-se que existem 5 categorias de mundos, por exemplo, nós já ouvimos dizer pelo Evangelho segundo o Espiritismo que a Terra é um mundo que avançou um pouco já, ela era um mundo primitivo na época da pré-história. Ela passou a ser mundo de expiações e provas, e agora nós estamos caminhando para mais um degrau evolutivo, para nos tornarmos um planeta regenerado, regenerador, né? Mas ainda depois existem os mundos felizes, onde habitam os espíritos já bons, né, que convivem em paz, com fraternidade, e os mundos celestes, né, como Jesus, espíritos crísticos. Aí nós entendemos por que tantas diferenças, né? Tem espíritos mais novos e espíritos mais antigos, que viveram mais, progrediram mais. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma colocação explicando aí então. A Denise está colocando, então, acho que ela está querendo dizer o que será dela ao desencarnar, se ela não consegue largar o vício. Pode ser então, né? A Maria Antônia Casadei, não, acho que ela perguntou o que será de mim quando desencarnar, né? E a Lúcia está dizendo, tenho medo de desencarnar com o vício. Então, ficou explicado aí, né? Então, Lúcia, a questão dos vícios, né? Veja bem, nós todos estamos sujeitos a ter vícios, né? E às vezes um vício, nós sabemos a dificuldade que nós temos para deixar um vício.
Mas, Lúcia, não podemos atribuir isso a outras responsabilidades de outras coisas. É nossa responsabilidade, né? Não estamos fazendo nenhum julgamento de você, porque nós temos, se não temos o vício do cigarro, podemos ter outros vícios, não só vícios físicos, mas vícios morais também, né? Então ninguém tem o direito de falar do outro. Mas a gente vai entendendo que nós precisamos fazer um esforço da nossa parte para vencer. Se você já se conscientizou de que esse vício te atrapalha, ele vai afetar, a gente entende que nós temos um corpo espiritual. Muita gente acha, pessoas falam assim, a gente vai morrer mesmo, deixa eu fumar, né? Mas a gente entende que nós temos o corpo espiritual. E esse corpo espiritual, quando ele danifica com os vícios, né, com o cigarro, por exemplo, esse corpo espiritual pode levar esse problema para uma nova encarnação. Não quero te assustar, mas pode acontecer, né? Então eu estou te dizendo que é importante você fazer um grande esforço para se libertar disso. Porque não é só nessa existência que você tem o risco de uma doença. Você pode levar esse problema para uma reencarnação futura, né? Então, assim, faz um esforço, se conscientiza que isso é ruim e faz um grande esforço aí para se libertar, que você só tem a ganhar com isso, tá bom? Mas valeu, a gente agradece aí a ajuda aí dos amigos, a Denise e a Maria Antônia, que nos ajudaram a esclarecer aí. Maria Auxiliadora, boa noite. A Almerinda também, Rodrigues, que bom. Boa noite, pessoal. Então vamos à frente aí, mais uma questão. Nós vamos ver agora, como disse também, nós não lemos todas as questões, tá? Porque nós comentamos, às vezes, o comentário às vezes já envolve uma outra questão, ou elas são similares, a gente acaba escolhendo algumas para dar a ideia do capítulo, tá? Na questão agora 83, Allan Kardec pergunta, eu nem vou ler a questão inteira porque ela é longa, tá? Vou ler 2 trechinhos que dá para pegar a ideia que ele quer perguntar. Ele fala assim, os espíritos têm fim? Porque ele diz, é difícil conceber-se que uma coisa que teve começo possa não ter fim. Porque a pergunta de Allan Kardec é muito pertinente, porque se tudo que a gente conhece um dia termina, né, tudo acaba. Por que o espírito não tem fim, né? Quando diz que o espírito é imortal, ele quer saber mais detalhes sobre isso, né? E os espíritos respondem então, há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que arrepilais. Quer dizer, não é porque a gente não entende que a gente não vai considerar, não vai acreditar que isso está correto. E eles continuam então, dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Então, com essa fala desses espíritos, eles estão deixando bem claro que nós, na presente atualidade, não temos condições de saber tudo ainda. E é muito interessante isso, porque a doutrina espírita veio nos revelar muitas coisas, né? Quem conhece um pouquinho de doutrina espírita percebe quantas revelações foram feitas pelos espíritos, né? Mas não revelaram tudo. Nós temos um limite de capacidade de entendimento. Vocês se lembram que quando Jesus tem uma passagem do Evangelho, que ele diz assim, muitas coisas eu tenho para vos dizer, mas vós não suportaríeis agora. Aí ele fala assim, mas aguarde que eu enviarei o Consolador prometido, que vos fará relembrar o que eu tenho dito e vos ensinará novas coisas. Ele estava se referindo à doutrina espírita. Então vejam, desde a época do Cristo, ele já tinha muitas coisas para ensinar, mas ele ensinou aquilo que era possível. Coisas mais complexas ele deixou para quando viesse a doutrina espírita, que a humanidade já teria avançado mais. Imagine, aqueles espíritos que habitavam a Terra na época do Cristo, nós mesmos que estávamos nessa época, né, estamos reencarnando várias vezes de lá para cá. Então, do Cristo até a doutrina espírita foram mais ou menos 1.800 anos.
várias reencarnações, fomos amadurecendo espiritualmente. Então, a hora que a doutrina espírita vem, ela já nos encontra, né, a humanidade, em melhores condições de entendimento. Então, eles já podiam falar mais abertamente. Então, eles vêm e nos falam de reencarnação, nos falam do mundo espiritual, nos falam da realidade do espírito. Então, olham quantas coisas que eles vêm nos esclarecer, nos divulgar, né? Eles vêm fazer revelações. Mas eles deixam claro aqui que não é tudo que eles vão revelar, tem coisas que nós não temos como entender. E uma delas é essa explicação. Eles só dizem que o espírito é imortal. Não dá para explicar detalhes ainda sobre essa questão. Eles falam, é tudo que podemos, por enquanto, dizer. Né? Por enquanto, quer dizer que um dia nós vamos entender isso. E aí, pessoal, quando falam que nós somos imortais, esse é o maior presente que Deus nos deu. Parem para pensar que nós não vamos morrer nunca. Isso é maravilhoso. Tirar um pouco desse medo, desse receio da morte. A humanidade tem um pânico na hora que fala de morte. Nós devemos compreender que nós somos espíritos. O espírito não morre. A morte é apenas o quê? É apenas o retorno do espírito para a vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira. Nós estamos aqui de passagem por um tempo. E a hora que esse corpo não aguenta mais, nós nos libertamos dele e voltamos para a nossa vida verdadeira. Então, isso é maravilhoso para a gente começar a interiorizar esses conceitos em nós. Nós precisamos viver esse conceito em nós, porque às vezes nós temos falas que parece que nós somos o corpo. Nós não somos o corpo. Já ouvi pessoas dizerem que querem ser enterradas em tal lugar. Falei, meu Deus, como que quer ser enterrado? Não vai ser enterrado. Então, são aquelas falas de pessoas que consideram que são o corpo. Nós não somos o corpo. Então, vamos ter essa ideia bem firme conosco para a gente diminuir um pouco esse medo da morte, esse pânico. A morte é algo natural, uma passagem de uma vida para outra. Tudo bem até aí, pessoal? Alguma dúvida? Querem discordar? Fique à vontade, algum comentário, tá bom? A Maria Auxiliadora também comentando, né, que também tem um vício, né? Nós sabemos, o vício é bastante difícil, né? Mas, como eu disse, é algo para a gente se conscientizar que é ruim para nós, né? E que precisamos vencer, né? Nós todos, cada um de nós tem vários problemas que estamos trabalhando. É a tal da reforma íntima, né? Então nós precisamos nos empenhar para vencermos essas imperfeições. A gente percebe aquelas que são mais graves, que nos afetam mais e vamos fazer esforço aí para combater isso. E a doutrina espírita nos ajuda muito nisso, né? Bom, então vamos seguir mais um pouquinho, se não tem nenhuma pergunta por enquanto, nenhuma dúvida, né? Nós vamos ver agora a questão número 84, que Allan Kardec pergunta então, os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos, quer dizer, fora do mundo material, os espíritos têm outro mundo onde eles habitam? E eles respondem então, sim. O mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Então está bem claro que os espíritos habitam esse outro mundo, vamos dizer, né, que é o mundo dos espíritos. Vamos entender que esse mundo espiritual, ele não é uma região geográfica localizada. A gente vai dizer assim, ele fica em tal lugar. Não é isso. É uma outra dimensão que está, né, interrelacionada com o mundo material, mas é uma outra dimensão. E esse mundo espiritual, ele reage incessantemente com o mundo material, porque nós sabemos que os nossos pensamentos afetam os espíritos do mundo espiritual, assim como os pensamentos deles afetam a gente também. Vamos dar um exemplo bem simples, né?
desencarna um parente nosso. Se a pessoa que ficou aqui encarnada está lamentando demais a morte daquele parente, né? E fica reclamando, e fica revoltada com aquela separação momentânea, então essa pessoa, ela acaba perturbando a condição de paz daquele parente que desencarnou, que se encontra no mundo espiritual. Aquela atitude de desequilíbrio dessa pessoa que ficou, acaba perturbando aquele que partiu. Então, para a gente ter uma ideia que nós estamos em dimensões diferentes, mas nós reagimos um sobre o outro, né? E assim deles também, sobre nós. Isso sem falar nas obsessões e também nos auxílios, não vamos só falar em lado ruim, né? Quantas coisas boas também que nós recebemos a influência dos espíritos, a inspiração, os bons conselhos. Então nós estamos em constante comunicação, vamos assim dizer, né? Mesmo que não sejamos médios ostensivos, nós estamos em constante contato aí com os espíritos. Isso para não dizermos também durante o sono, que nós sabemos que durante o sono o espírito se liberta do corpo e vai encontrar-se com aqueles que têm afinidade. Então existe uma vida estuante à noite, né? Nos relacionamentos entre aqueles que têm afinidades, tanto para o bem quanto para o mal. Vamos ver aqui que a nossa amiga Fernanda Fernandes está dizendo, acho que é uma pergunta, né? Paulinho, como explicar essas pessoas encarnadas que não acreditam em nada, não acreditam em Deus, sendo que já reencarnaram várias vezes? Como é o desencarne dessas pessoas descrentes? Nossa, olha que pergunta interessante da Fernanda, né? Fernanda, quando a gente conhece a obra de André Luiz, é muito importante. A Fernanda já deu a dica aqui para a gente tocar no assunto, né? Porque André Luiz tem uma série, pessoal, que quem não conhece, eu recomendo muito, que começa com o livro Nosso Lar. Ele fala muito sobre a vida no mundo espiritual, dá detalhes, assim, são 13 livros na sequência, falando tudo sobre o mundo espiritual. E ele fala também nesses casos de pessoas, como a Fernanda está colocando aqui, aquelas pessoas que dizem assim, eu não acredito, para mim acabou, é o fim, não tem nada após a morte. Então ela não acredita em nada e essa pessoa acaba sendo, fica fechada em si mesma, ela não se preocupa de fazer o bem, porque ela não acredita em nada, ela vai viver apenas a vidinha normal dela. O que acontece? Quando essa pessoa desencarna, muito provavelmente, que não é sempre uma regra geral, mas muito provavelmente ela vai entrar num sono profundo. Olha como faz sentido as coisas. Aquela pessoa acreditou que não ia ter nada e a hora que ela desencarna, ela não vai ver nada. Porque ela vai entrar num sono que pode durar meses e anos, diz André Luiz. Eles ficam adormecidos, mas não um sono tranquilo, um sono com pesadelos terríveis. Não é castigo isso. Isso é a consequência da atitude deles durante a vida. Então, nós recebemos no mundo espiritual uma correlação perfeita com o tipo de vida que tivemos aqui na Terra. Então, esses aí vão ficar muito tempo nesse sono, mas Deus é misericordioso. E André Luiz nos conta que eles são atendidos diariamente, eles são colocados em lugares para dormir, sendo cuidados por espíritos amigos, por médicos, enfermeiros espirituais, que vão cuidar deles até o momento em que eles puderem despertar para a nova vida. Para não avançar muito, só para dar uma ideia aí de um caso. E a Elaine Munhoz também, nossa amiga, muito bem-vinda, Elaine, também dizendo aqui. Ah, que isso, Elaine, muito obrigado aí, mas fala com tamanha simplicidade e humildade que tudo se torna leve, seguro e tranquilo. Que é muito bom desfrutar desse estudo. Uma grande amiga, né? Sempre nos apoiando, dando força. Obrigado, Elaine. Eu não tenho muita bagagem não, é tudo muito simples mesmo,
mas te agradeço muito, sempre muito carinhosa, sempre muito atenciosa, nos dando sempre forças e incentivo. Obrigado, viu? O Acamargo também endossando, aí desse jeito eu fico até vermelho aqui, né? E a Silvinha, então, Covielo, olha que bom aqui com a gente também. Muito bem-vinda, Silvinha. Ah, gente, vamos mudar de assunto aí, né? Todo mundo aí nessa agora, né? Obrigado, Silvinha. Que isso, vocês estão me deixando sem jeito agora. Azuleide Carvalho também. Bom, pessoal, não sei se a gente vai avançar mais uma questão. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa para dizer. Ah, bom, tem mais um detalhezinho, sim. Sobre essa questão que estamos falando aí sobre o mundo dos espíritos, então, vamos imaginar que eles estão por toda parte, como diz, né? Estão entre nós também, mas nós sabemos das colônias espirituais, né? Como a famosa colônia de Nosso Lar, né? Que tem o livro, tem o filme. Essas colônias são lugares onde eles ficam agrupados por afinidade, né? Isso é que é legal. Aqui na Terra nós estamos todos misturados, pessoas boas com pessoas ainda não boas, né? Tudo junto. Mas lá se reúnem por afinidades e ficam lá se preparando para a reencarnação. Então lá é um lugar maravilhoso, né? Para se viver a vida espiritual. Além de Nosso Lar, é lógico, existem colônias semelhantes por toda parte, por todas as regiões do Brasil, por outros países, por outros planetas, por toda parte, né? E sabemos também que existem as regiões de dor, né? De purgação, que seria o chamado umbral, que a gente comenta tanto, né? Como no início do filme Nosso Lar, a gente vê aquela cena de André Luiz naquela região escura, né? Difícil de viver, que é aquela região onde o espírito vai se depurar da sua situação ruim, do seu ódio, das suas imperfeições, para que ele consiga ter uma certa leveza e poder seguir à frente para a sua evolução espiritual. Então eles dizem que o mundo espiritual preexiste e sobrevive a tudo. Olha que interessante isso. Porque o mundo espiritual já existia antes do mundo material. Nós somos espíritos, né? Então o mundo espiritual sempre existiu. O planeta Terra foi criado, mas já existia o mundo espiritual. Então ele pré-existe e sobrevive a tudo, ou seja, o planeta Terra um dia vai terminar. Não quero assustar, mas vocês sabem. Um dia vai demorar bilhões de anos, né? Mas um dia o Sol vai perder a sua força, o seu calor, a sua energia. E os planetas também vão chegar a uma morte, né, ao fim do sistema. Mas o mundo espiritual não termina. É para a gente ter aquela ideia de que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Ele pré-existe, então, e sobrevive a tudo. Para a gente concluir esse pensamento aí sobre essa questão. E a nossa amiga Lana aqui, então, parece que tem mais uma pergunta. A Lana também sempre nos ajuda aí com as perguntas, participando bastante. Ela diz lá então, irmão Paulinho, mas há muitas pessoas que não acreditam em nada e fazem a caridade sem pensar em retorno celestial, nem creem na existência divina. E aí, como acontece o desenlace? Olha, a Lana tem sempre umas perguntas aí bem complexas, né, Lana? Obrigado, viu? Então, Lana, veja bem, ela está dizendo no caso de uma pessoa que diz que não acredita em nada, né? Mas que fazem a caridade sem pensar em retorno, ou seja, como que ela vai desencarnar? Então, vejam bem, o Chico até tinha uma frase que ele dizia, é muito melhor ser bom do que acreditar, né? Se essa pessoa está fazendo a caridade verdadeira, sincera, não está esperando recompensa, ela está fazendo o principal, não é? Mesmo que ela não tenha conhecimento de vida espiritual, de continuidade da vida, mas ela está sendo boa, ela está trabalhando a essência nossa. Nós precisamos trabalhar isso, é o amor. Não adianta nós termos um monte de conhecimentos, a cabeça cheia de informações, se nós não atuamos no bem. Então essa pessoa,
é lógico que vai ser muito válida para ela essa caridade que ela está fazendo. Ela pode se sentir até desambientada a hora que chegar numa região de mundo espiritual, não entender a princípio o que está acontecendo, porque ela não se inteirou disso. Não, de certa forma, não acreditava. Mas a sua condição de bondade vai lhe garantir a assistência espiritual, porque ela fez aquilo que se espera de todos nós, que é a prática do bem e da caridade verdadeira. Tá bom, Lana? Eu acho que respondi com isso, né? Não sei se estou certo, a gente pode até trocar ideias. Na verdade aqui, pessoal, falo sempre, nós estamos aprendendo juntos, estudando juntos. Se alguém quiser colocar a sua opinião contrária, vamos aí, né, refletir sobre outras opiniões, trocarmos ideias, tá bom? Não estou aqui para ditar regra e não sou dono da verdade. Estudei um pouquinho, não sei muito, mas o pouquinho que eu sei, estamos aqui repartindo. E por isso que eu gosto de estar aqui com vocês, ainda mais com a participação. Achei muito legal hoje essa interação com vocês, muito bom, perguntando, participando. Agradeço muito. Então nós vamos ficar por aqui, pelo nosso horário, né? Na próxima semana, nós vimos então hoje o item 84, tá? Na próxima semana nós vamos iniciar no item 88, porque eu não estou lendo todas, né, como eu já disse. Aí no item 88 a gente retoma na próxima semana então, tá bom? Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Creio que está tudo em ordem, então, né? Pessoal, então, quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado, viu, a participação de vocês. Estou muito feliz. Para mim é uma alegria poder participar aqui com vocês. Eu espero ansiosamente essa quinta-feira, porque é uma alegria mesmo. É algo que a gente faz assim com prazer, com vontade de participar, vendo o interesse, a participação de vocês. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a gente continue com essa disposição de aprender. Eu vejo que é muito importante a gente conhecer a doutrina espírita, porque ela nos traz informações preciosas para o nosso crescimento espiritual. Vai nos mostrando as condições da criação, das leis divinas. Nós vamos aprendendo coisas que até então não pensávamos, né? Então é algo assim para a gente se dedicar mesmo que custe um esforço de nossa parte. Às vezes não temos o hábito aí de ler muito, né? Mas vale a pena um esforço, nos dedicarmos para essa busca da espiritualidade, busca dessa religiosidade que vai nos ajudando a vivermos de uma maneira melhor, termos uma vida mais plena, mais ligados a Deus, né? Que é tão importante isso quando vivemos em um mundo que muitos ainda só estão presos à matéria, agarrados aos prazeres materiais. É muito importante a gente trabalhar esse lado da alma, as questões da alma, né? A Denise também está colocando aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, um abraço para ter também, né? Valeu, Denise, muito obrigado. Boa noite. Pessoal, fiquem com Deus. Deus abençoe seus lares, familiares. Muito obrigado pela participação. Até a próxima semana. Um grande abraço. Muito obrigado. Muita paz.